Não sei se você tem percebido o mesmo que eu, mas todas as vezes que eu converso com as pessoas, eu percebo que as pessoas elas reclamam de uma coisa: cansaço. E pode parecer meio estranho, mas eu percebo cada vez mais que as pessoas estão mais cansadas ainda. Principalmente quando você pergunta para pessoas mais novas, elas falam que estão cansadas. E muitas vezes não dá para entender de onde vem esse cansaço. Mas se a gente tem visto algo, é que as pessoas elas estão ficando cada vez mais desgastadas. E talvez o que eu tenho percebido é que esse cansaço não seja pelo tanto de coisa que a gente faz, mas pelas coisas necessárias que a gente deixa de fazer. O que eu estou falando com isso? O que eu estou querendo dizer com isso tudo? É de que muitas vezes a gente tem muitas obrigações e muitas coisas para fazer, mas a gente deixa de fazer aquelas coisas que são necessárias. E por deixarmos de fazer essas coisas, nós nos tornamos cada vez mais cansados. Faz sentido para você ou a minha teoria é maluca demais? Graças a Deus que tem alguém fazendo assim com a cabeça e eu sei que eu não estou ficando maluco. Eu tive a prova disso nesse final de semana. O Jontas estava ali no sábado, ele vai poder dizer. Era um dia que estava um sol bem forte assim, e eu estava bem cansado porque eu já tinha feito um monte de coisa durante o dia. E a gente ia ter o evangelismo aqui na frente. E a gente começou a ajudar ali, a começar a puxar as coisas. O Alisson fez todo um rolê ali para que a coisa funcionasse bem, para que a gente conseguisse puxar os cabos lá para baixo. E eu confesso que conforme eu fui puxando os cabos assim, eu fui olhando para o rosto das pessoas que estavam ao meu redor, e eu percebi que as pessoas estavam bem cansadas. Mas ao mesmo tempo, irmão, eu estava puxando aquele cabo com uma alegria, porque eu adoro falar de Jesus para as pessoas. Eu gosto muito de ser usado por Deus para que outras pessoas possam receber o amor do Pai. E por mais que eu tivesse cansado, ali eu estava me sentindo renovado. Quando eu cheguei em casa, eu deitei na cama e sabe quando o corpo parece que fala assim, por favor, fica aqui por 20 horas. Mas eu faria aquilo de novo, outro dia. Por quê? Porque eu tenho feito muitas coisas que são desnecessárias. E é por isso a gente deixa de fazer coisas que são necessárias, como pregar o Evangelho. E aí é que vem o nosso cansaço. Por isso hoje eu queria te convidar a olhar para dentro e perceber, será que você tem feito o que é mais necessário? Será que você tem buscado a Deus com todo o seu coração? Será que você tem passado tempo com o Senhor? Será que você tem lido a palavra? Será que você tem buscado Ele em primeiro lugar? Ou você tem feito muitas coisas desnecessárias e tem esquecido de fazer a única coisa que nós necessitamos? E é justamente na ânsia, no anseio de responder a pergunta, por que estamos tão cansados, que eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, nós vamos ler do verso de número 28 ao verso de número 30. Um texto muito conhecido, que muito provavelmente você saiba de cor, mas eu creio que Deus vai falar algo novo conosco a partir dessa leitura. Vou ler a palavra na tradução NVI, eu espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo, onde a palavra do Senhor diz assim: venham a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, para que a gente possa buscar o Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Por isso, nesse momento, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, venha com poder nesse lugar. O Senhor tem total liberdade para agir, mas especificamente nós te pedimos, quebranta os nossos corações, para fazermos as coisas necessárias e deixarmos as coisas desnecessárias de lado. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu acho que nós podemos encontrar três respostas para a pergunta que eu fiz no início dessa pregação. Por que nós estamos tão cansados
nesse texto que nós lemos? Eu acho que a primeira resposta é a seguinte: nós não estamos indo para Cristo. Eu acho muito interessante, porque no verso 28, no primeiro versículo que nós lemos, Jesus está fazendo um convite. Jesus está dizendo: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Mas será que quando nós estamos cansados e sobrecarregados, nós estamos indo para Jesus? Eu creio que muitos de nós não. E muitas vezes na minha vida, nos momentos que eu me sinto cansado e sobrecarregado, eu também não tenho ido a Cristo. Porque muitas vezes nós nos contentamos em viver uma vida sem encontrarmos descanso no Senhor. E quando a gente se contenta com uma vida sem Jesus, a gente não vive aquilo que só Ele pode trazer para nós, verdadeiro descanso. Eu estou lendo o livro de Números, na verdade já acabei, já estou lá em Josué agora. E nessa leitura, quando eu estava passando ali pelo capítulo de 32, eu passei por uma passagem que eu acho muito interessante. É aquela passagem em que 2 representantes de 2 tribos de Israel olham para Moisés, quando eles estavam ali prestes a cruzar o Rio Jordão, e dizem assim: ó, eu até acho que a promessa de Deus é boa demais. Lá é a terra que mana leite e mel. Eu sei que as coisas vão dar muito certo para o povo de Deus lá. Mas sabe de uma coisa, Moisés? A gente olhou aqui a região onde a gente está agora e a gente viu que ela é muito boa para plantar gado. A gente viu que ela é muito boa para que a gente pudesse fazer o nosso negócio, para fazer aquilo que a gente já é especialista. Então vamos fazer o seguinte, Moisés. A gente fica aqui e vocês vão. E aí Moisés, pelo momento, fica bravo e diz assim: não, ó, não dá para acontecer isso. Enquanto vocês estão aqui esperando, ficando tranquilos, os irmãos de vocês, o resto do povo, vai ter que ir lá e ganhar a terra prometida, pelo menos lutem conosco. E aí aqueles irmãos olham: não, pode ficar tranquilo, Moisés. A gente vai lutar com vocês, mas a gente quer fazer um acordo e deixar algo combinado. A gente vai, derrota os inimigos, o povo de Israel ocupa a terra prometida, mas quando a terra for ocupada, nós vamos voltar e ficar aqui, nesse lugar, porque é muito bom. Esse lugar aqui é muito bom para aquilo que nós estamos pensando em fazer. E talvez você esteja pensando assim: mas Juninho, o que essa história tem a ver com se contentar em viver uma vida sem Jesus? Eu falo: tudo. Sabe por quê? Porque às vezes o que Deus tem para nós é uma vida de muito descanso, satisfação, contentamento, mas não tem muito glamour. Às vezes o que Deus tem para nós é uma vida de tranquilidade, paz, onde nós nos sentimos bem com nós mesmos, mas ao mesmo tempo não é aquilo que nós sempre sonhamos e desejamos. Muitas vezes o que Deus tem para nós é uma vida que, segundo o Espírito, é muito bem sucedida, mas segundo o nosso próprio coração, não é tão bem sucedida assim. E a hora que a gente vê, a gente percebe a terra prometida que Deus tem para nós, mas nós nos contentamos em fazer aquilo que nós sabemos fazer. Talvez você não seja especialista em criar gado, mas você está pensando assim: se eu ficar aqui onde eu estou, do jeito que eu estou agora, da forma como eu conheço, é melhor do que me arriscar entregando tudo aquilo que eu sou e tudo aquilo que eu tenho para o Senhor Jesus. E ao invés de viver a verdadeira paz e o verdadeiro descanso, você fica ali, tentando proteger a sua terra, ao invés de viver tudo aquilo que o Senhor Jesus preparou para você. E é por isso que constantemente a gente se vê lutando de forma desenfreada. Porque ao invés de nos entregarmos ao Senhor e termos aquilo que Ele tem para nós, nós estamos tentando lutar por nós mesmos, por uma batalha que não faz nem sentido a gente lutar. Quando a gente fica lutando por nós mesmos, a gente vai passar a vida lutando e nunca encontrando aquilo que a nossa alma verdadeiramente deseja. Porque o que a nossa alma verdadeiramente deseja está em Jesus. Uma história bem interessante do evangelismo. A gente estava ali arrumando as coisas, eu estava fazendo um monte de coisa, e tinha um homem com uma camiseta vermelha bem na porta da igreja.
O Espírito Santo já estava me incomodando para eu falar com aquele homem, porque ele estava ali dando sopa, mexendo no celular. Falei, rapaz, não posso perder essa oportunidade. Tenho que falar de Jesus para esse cara. Eu lembro que eu estava desesperado para acabar as coisas rápido e ir conversar com ele. E eu lembro que teve uma hora que eu estava puxando a última coisa que eu ia puxar para fora, e a hora que eu vi, aquele homem estava descendo lá para baixo. Eu falei, perdi aquela pessoa que eu queria abordar. Então eu coloquei ali as coisas dentro da igreja, ali no Café e Pique, e quando eu saí para fora, irmão, graças a Deus que aquele homem estava de camiseta vermelha, que ele se destacava no meio do povo. Eu falei, quer saber, eu vou correndo até ele. Eu fui andando assim, eu encostei assim, eu cheguei meio ofegante, eu imagino ele pensando assim, rapaz, o que esse menino doido vai querer falar comigo? Vai querer me vender alguma coisa, vai pedir dinheiro ou algo parecido. E eu comecei a conversar com ele, eu falei, olha, tinha visto você ali na porta da igreja. Ele falou, é uma igreja? Eu falei, é uma igreja. Eu estava doido para conversar com você, porque Deus estava incomodando no meu coração, mas eu estava arrumando as coisas. Então eu vim aqui, eu queria saber só como está o seu dia. Naquele momento, meu irmão, aquele homem começou a contar a vida dele inteira. O que ele estava fazendo aqui em Curitiba, por que ele tinha parado aqui. E a hora que eu percebi que eu estava falando com ele, eu falei, rapaz, Deus já tinha marcado esse encontro. E o que eu achei mais interessante foi o que ele disse. Ele falou, olha, eu estou num processo meio complicado com a minha esposa, e ontem quando eu saí do meu trabalho, eu simplesmente fui aí, passei pelos bares, fiz um monte de coisa e não encontrei aquilo que eu queria. E hoje eu estava em casa sozinho, assim, não sabia muito bem o que fazer, me bateu uma angústia, e aí eu vim para cá. Mas daí olha o que Deus fez, Ele me fez encontrar com você. E eu pude entender de que, na verdade, se eu fizesse a mesma coisa que eu fiz ontem, eu ia me tornar prisioneiro da minha angústia. Pode dizer uma coisa para você, meu irmão? A conversar com você já fez a minha angústia ir embora. Eu falei, glória a Deus, vai para sua casa, não fica aqui não, que aqui não tem coisa boa para você não. Vem nos cultos aí da igreja, ele veio no culto de domingo. Por quê? Porque naquela hora ele entendeu que fazer aquilo que ele desejava, lutando as suas lutas do seu jeito, não ia levar ele a lugar nenhum. E muitas vezes a gente está tentando ser o vencedor e esquece que Deus já venceu por nós. E ao invés de ouvir o conselho e o convite de Jesus de irmos até Ele, nós ficamos batalhando as nossas batalhas sozinho e não encontrando nada. Uma vez eu ouvi uma pregação que eu achei muito interessante. E o título da pregação é Deixe Jesus ser o seu Davi. Quando a gente ouve a história de Davi e Golias, normalmente a gente pensa que na nossa vida a gente tem que ser o Davi. A gente tem que pegar a pedra, girar lá, jogar na cabeça dos nossos gigantes e os nossos gigantes serem derrotados. Mas quando a gente entende verdadeiramente a graça de Deus, a gente percebe de que Jesus já foi o nosso Davi, de que ele já pegou a pedra e de que ele já derrotou o nosso Golias. E agora tudo que nós precisamos fazer é caminhar com ele, descansando nele, confiando nele, porque quando nós vamos para Cristo e encontramos na presença dele descanso, ele faz infinitamente mais em nós. Eu acredito que isso nos leva à segunda resposta que nós podemos encontrar nesse texto para a pergunta por que estamos tão cansados. Porque nós não somos mansos e humildes de coração. Jesus deixa bem claro lá no segundo versículo que nós lemos, de que a gente deveria se tornar manso e humilde de coração. Eu não sei qual que é a sua interpretação em relação a isso, mas o que eu penso é de que Jesus estava querendo dizer assim, olha, primeiro vocês têm que aceitar o meu convite, mas serem humildes o suficiente para entender que para descansar, vocês precisam confiar em mim e me obedecer. Eu acredito que basicamente Jesus está dizendo assim, olha, se vocês querem o verdadeiro descanso, vocês precisam reconhecer que vocês precisam de ajuda. E a pergunta que fica é, será que a gente reconhece que verdadeiramente precisa de ajuda? Há um tempo atrás eu estava na internet ali, passando tempo,
E eu vi um vídeo que me surpreendeu, porque era um vídeo ali de baixo, assim, bem no início ali do Largo da Ordem. E era um homem falando assim, ele era um candidato a vereador, ele estava falando assim, olha, hoje eu vou fazer um experimento social aqui no Largo da Ordem. E eu vou oferecer para algumas pessoas que estão na rua ou uma marmita ou um corote, para a gente entender o quanto é complicado a gente lidar com o problema que é o alcoolismo nas grandes cidades hoje em dia. Irmão, era muito, dolorido assistir aquele vídeo, porque a pessoa chegava ali com uma marmita na mão, e era uma bela de uma marmita, e com uma bebida alcoólica na outra, né, o corote na outra, e perguntava para a pessoa que estava em situação ali, assim, provavelmente há muito tempo sem comer, o que ela queria, e assim, todas elas não quiseram a marmita e pegaram o álcool. E às vezes a gente olha para aquilo e a gente pensa assim, rapaz, como que a gente vai ajudar essas pessoas se elas não querem ser ajudadas? E bate um desespero, né? E o que eu acredito é que a gente tem que orar, irmão. E que oração move corações, que a oração faz todas as coisas e que Deus vai fazer algo novo. E que se Deus quiser, essa igreja aqui vai ser usada para libertar muita gente do alcoolismo ainda. Mas o que Deus falou para mim, e eu percebi, Ele dizendo assim, você é meio hipócrita, né? Porque muitas vezes eu também venho com uma marmita na mão, que é o pão, que é a minha palavra, o vinho, que é o meu espírito, mas quando o mundo te fornece outras coisas, ao invés de você pegar da minha marmita, você quer provar daquilo que o mundo vai dar para ter o descanso que você tanto quer, sendo que somente eu posso fazer você descansar e viver algo novo no Senhor. Irmão, só dá para ajudar quem reconhece que precisa de ajuda. E será que nos momentos difíceis nós reconhecemos que precisamos da ajuda do Senhor? Será que na nossa vida constantemente nós temos deixado claro com as nossas atitudes, com as nossas orações, com os nossos hábitos, de que nós precisamos dele para descansar e para vivermos uma vida boa? Será que a gente reconhece que precisamos dele para sermos vitoriosos nas batalhas do dia a dia? E o que eu tenho percebido, meus amigos, é que nós só recebemos vitória quando nós reconhecemos a nossa própria derrota. O que eu estou querendo dizer com isso? Provavelmente você já tentou fazer as coisas por você mesmo, do seu jeito, da sua forma, e o que aconteceu? Quebrou a cara. Mas ao invés de reconhecer a derrota, você tenta jogar o jogo do mesmo jeito. Mas Deus é tão bom, mas tão bom, que mesmo você se derrotando, mesmo você fazendo você ser derrotado, na cruz de Jesus, nós temos graça para receber a vitória. Porque Ele já fez. E quando a gente se apega ao que Ele já fez, nós somos vitoriosos dentro de nós e percebemos o agir de Deus nas nossas vidas. A gente não percebe, mas muitas e muitas vezes a gente está caminhando igual Saul e fazendo a mesma coisa que ele. Desde que eu sou criança e venho para a igreja, eu percebo as pessoas falando da atitude de Saul. E quando a gente é criança, a gente pensa assim, nossa, mas como que Saul foi bobo? Ele estava lá vitória após vitória, porque ele obedecia a Deus em todo o tempo. E depois de uma grande vitória, ele foi desobedecer justamente por deixar lá os bois e as mulheres vivos, ao invés de ter feito tudo aquilo que o Senhor tinha pedido para ele fazer. Como pode Saul ser tão bobo desse jeito? Foi desobediente. E muitas vezes na nossa vida a gente é assim. A gente começa a caminhar com Jesus, a gente vai obedecendo a voz dele, fazendo aquilo que ele nos pede para fazer, e a gente vai conquistando vitória após vitória, mas chega um momento em que a gente se acha bom demais, e a gente fala assim, não precisa obedecer tudo, não precisa fazer todas as coisas, quer saber, eu acho que eu consigo fazer sozinho. Mas olha o que aconteceu com Saul. Saul, na ânsia de conquistar o mundo, perdeu aquilo que o fazia conquistar as vitórias. E muitas vezes a gente, na nossa ânsia de conquistar o mundo, de conquistar tudo aquilo que nós queremos, de fazer tudo aquilo que nós desejamos, nós perdemos a única coisa que nos traz vitória: o amor de Deus e o descanso
nele. Tem muita gente que não descansa porque está tentando fazer tudo sozinho. Tem muita gente que quando descansa, descansa nas coisas que conquistou ao invés de descansar em Deus. Mas quando nós entendemos que tudo que é necessário foi conquistado na cruz, e na cruz a gente descansa, Ele nos dá um caminho e nos mostra o que fazer. Isso se nós decidimos ser mansos e humildes de coração. Talvez você tenha faculdade, curso superior, pós-graduação, mestrado, doutorado. Talvez você seja o homem mais sábio desse mundo. Mas pode dizer uma coisa? A sua sabedoria nunca vai se comparar com a sabedoria daquele que criou os céus e a terra. Por isso, seja manso e humilde de coração. Reconheça a sua própria derrota, mas entenda de que em Cristo você pode ter vitória. E se você confiar nele, será vitória após vitória. Mesmo em meio às derrotas, mesmo em meio às frustrações, você vai entender que nele você foi, é e sempre será vitorioso. Isso nos leva à terceira e última resposta do porquê nós estamos tão cansados, de acordo com esse texto que nós acabamos de ler. Estamos vivendo a vida com Jesus de um jeito pesado. Sabe, eu acho muito interessante o último versículo, e eu acho muito interessante isso que Jesus diz, porque ele diz que o meu fardo é leve. E muitas vezes esse versículo é uma desculpa. Jesus fala que o fardo dele é leve, por isso a gente não precisa fazer muita coisa. Já percebeu algumas pregações que são assim? O fardo de Jesus é leve, então a gente não deve se preocupar tanto com buscar Deus. Ele já fez tudo o que nós precisamos. O fardo de Jesus é leve, por isso na vida a gente não vai ter sofrimento. A gente vai andar de vitória em vitória e as coisas vão acontecer de uma forma muito natural. Por quê? Porque o fardo de Jesus é leve. Normalmente as pessoas tendem a pensar dessa forma. Mas eu acredito que o que Jesus está querendo nos ensinar aqui é de que o fardo da religiosidade sempre vai ser pesado, mas o fardo dele sempre vai ser leve. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem muita gente que busca Jesus de um jeito religioso, e aí o viver a vida com Jesus se torna algo pesado. Então o que a pessoa pensa assim, eu tenho que jejuar para então receber a bênção de Deus. E ao invés de jejuar para buscar Deus, ela está buscando a bênção. E aí o jejum se torna pesado. Mas se ela estivesse jejuando para buscar a presença do Senhor, mesmo não podendo comer, mesmo não podendo almoçar, ela olhar para Deus e falar, rapaz, como é gostoso poder desfrutar da presença do Senhor. Tem muita gente que está vivendo a vida com Deus pensando assim, nossa, eu tenho que orar. Nossa, eu tenho que ir para o culto. Nossa, eu tenho que evangelizar. Nossa, eu tenho que ir para a célula. Nossa, eu tenho que servir na igreja. E quando a vida com Deus se torna pesada, é porque nós estamos buscando a Jesus de um jeito religioso e não com o coração pronto para receber tudo aquilo que necessitamos na presença dele. Porque é na presença dele que a gente descansa. A gente não descansa quando a gente recebe de Jesus aquilo que ele pode nos dar. A gente descansa quando a gente entende de que em Jesus a gente já recebeu aquilo que a gente precisa. Estar na presença de Deus e viver na presença de Deus é um privilégio e não é um fardo. E quando a gente entende o quanto é bom descansar nele, a gente percebe o poder dessa verdade. Tem um pastor aqui brasileiro que eu gosto muito dele. E ele diz que teve um momento da vida dele que ele foi fazer faculdade lá nos Estados Unidos e nesse momento ele desviou. Primeiro porque ele não estava com um relacionamento tão firme com Deus. Ele era alguém que via ali a mãe dele sempre tendo um forte relacionamento com Deus, mas ele não tinha muito. Mas quando ele chegou lá nos Estados Unidos, ele percebeu de que a vida daquelas pessoas que eram cristãs não eram tão intensas ou tão boas e tão, satisfatórias quanto a vida da mãe dele lá. Então eu falava, rapaz, por que eu vou viver o que essas pessoas estão vivendo? Sendo que parece que todo mundo que não está vivendo isso está muito feliz.
E ele fala que ele ia nos encontros lá da igreja dele, que fazia ali dentro da faculdade, e ele pensava assim, irmãos, é difícil, mas a gente não pode pecar. É chato, mas a gente não pode ir para a festa, a gente tem que orar. É complicado, é muito sofrimento, mas a gente tem que permanecer em Deus. E parece que aquele pessoal ali estava fazendo as coisas obrigado, para no final da vida receber recompensa de que era ir para o céu. E ele olhou para aquilo e falou, isso aqui não faz sentido. E por muito tempo ele viveu uma vida totalmente desregrada. Mas quando ele começou a ter um relacionamento com Jesus e passou a desfrutar da presença de Deus, aí ele entendeu de que na verdade não era um fardo deixar de fazer as coisas para orar. Não era um sacrifício deixar as coisas do mundo de lado para buscar Deus. Mas era um prazer estar na presença do Senhor. E sabe, muitas vezes a gente cansou de ouvir isso. Mas como a gente não vive, a gente não consegue descrever o quanto isso é bom. E viver é muito melhor do que saber. E Jesus nos convida a mais do que saber da presença dEle, provar da presença dEle. Não sei se você já fez jejum algum dia na sua vida. E eu faço jejum por um bom tempo. E às vezes eu nem sofro mais por ficar algum período ali sem comer nada. Meu corpo já acostumou. Mas é interessante, porque daí você vai comer e você pensa assim, eu nem estou com tanta fome. Mas irmão, quando você dá a primeira mordida em alguma coisa, você fala, rapaz, acho que eu estava faminto. E a vida com Deus é a mesma coisa. Tem muita gente que vive sem fome da presença de Jesus. Fala, não sei se é tão bom orar assim, não sei se é tão bom viver a vida com Deus desse jeito, não sei se é tão bom descansar nele. Mas quando dá a primeira mordida, percebe o quanto a sua alma estava totalmente faminta pelo Senhor. Quando a gente começa a desfrutar dessa atmosfera da presença de Deus, e quando a gente entende que a nossa vida está nas mãos dele, para o nosso coração humano é desesperador, mas a nossa alma encontra descanso. Às vezes a gente está escondendo demais o fato de não estarmos descansando em Deus. A gente está tentando viver a vida com Jesus nos nossos próprios termos, do nosso próprio jeito, mas o que o Senhor Jesus nos convida para viver uma vida onde nós não nos sentimos cansados e sobrecarregados é simplesmente jogar luz naquilo que estava escondido e deixar a presença de Deus nos conduzir e nos mostrar o que nós devemos fazer. Prometo que eu vou encerrar com essa ilustração. Há um tempo atrás eu estava ouvindo a mensagem de uma pregadora que eu gosto muito, assim, uma pastora muito usada por Deus. Ela disse que tinha uma fase, uma época da vida dela, de que o marido dela estava fazendo uma pós-graduação, então ele passava a noite toda lá estudando, de segunda a sexta, e quando ela chegava do trabalho, normalmente a mãe e o pai tinham deixado os 2 filhos dela em casa, e quando ela chegava em casa, os 2 filhos já estavam dormindo, mas o vô e a avó cuidavam da criançada, mas não limpavam a bagunça. Então, todas as vezes que ela chegava em casa, ela sabia que a luz ia estar apagada, que os filhos iam estar dormindo, mas quando ela acendesse a luz, ia estar aquela bagunceira que ela ia ter que tentar arrumar antes de dormir. Ela disse que teve um dia que ela falou, já sei, quer saber? Eu não vou nem acender a luz, eu vou chegar, andar, tomar um banho e já ir dormir. Eu falei, beleza. E ela foi lá, entrou, olhou que estava escuro, viu que estava uma bagunça, mas falou, não vou nem reparar nisso, vou só fingir que eu não vi. Mas enquanto ela estava andando, ela foi lá e escorregou no caminhãozinho de brinquedo e caiu um tombão. E ficou desesperada. Rapaz, como pode? Trabalhei o dia inteiro para esses meninos deixar tudo bagunçado, tudo sujo. E aí ela foi lá, arrumou as coisas e ela pensou, olha, se eu tivesse acendido a luz e encarado o problema, eu ia ter que limpar do mesmo jeito, mas eu não ia ter caído um tombo. E muitas vezes a gente está caindo tombos, porque ao invés de acender a luz e olhar para a bagunça, a gente deixa a luz apagada
e finge que não está acontecendo nada. Mas conforme a gente vive desse jeito, é tombo atrás de tombo. Mas quando a gente acende a luz do nosso coração e revela os nossos problemas para Deus, Ele nos conduz a tirar o que precisa ser tirado. E quando a gente faz a única coisa que é necessária, que é buscar a presença de Deus, Ele nos ensina a tirar das nossas vidas aquilo que não é necessário, aquilo que é extremamente desnecessário, está nos conduzindo ao cansaço. Por isso, meu irmão, nesse momento eu queria te convidar a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Talvez hoje você tenha percebido que no seu coração, ou no seu tempo, ou no seu dia a dia, você tem feito muitas coisas que são desnecessárias. Talvez você tenha percebido que você está deixando de lado a única coisa que é necessária. Se esse é o seu caso e você sente que você precisa acender a luz, você precisa fazer algo diferente, você precisa buscar mais a Deus e encontrar nele o que precisa ser feito, queria convidar você a só colocar uma das suas mãos para frente, assim, como se fosse receber algo do Senhor, que eu quero orar por você nessa tarde. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque tudo que nós precisamos está em Ti. Eu te agradeço porque uma única coisa nos é necessária. E quando fazemos essa coisa, nós percebemos o quanto todo o resto é simplesmente superficial. Por isso, nessa tarde, Pai, eu quero te pedir por esses irmãos que se sentiram tocados por Deus e sentiram que precisam buscar mais o Senhor. Eu peço, Pai, para que eles possam buscar a Ti e encontrar em Ti tudo aquilo que eles precisam. Pai, que eles possam ir até o Senhor recebendo o seu convite e que eles descansem no Senhor, para que o Senhor faça grandes coisas na vida deles e através deles. Que eles não caminhem sozinhos, mas que eles reconheçam que precisam de ajuda e que eles encontrem essa ajuda em Ti. É isso que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.